Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio, na realidade, o último episódio dessa temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. O tema dessa temporada foi incrível, gente. Metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente, é o convite dessa temporada. Foi uma experiência muito linda poder estar aqui com vocês também, aproveitando, estudando, pensando na mudança, na transformação da mente que Deus quer fazer na minha e na sua vida. No último episódio estivemos aqui conversando um pouquinho sobre essa mudança que Deus quer fazer na nossa vida, a partir da nossa mente, trazendo a gente para uma vida mais prática, para uma religiosidade, um evangelho que é prático, uma vida de serviço, semelhante à de Jesus, vivendo de acordo com as obras que Ele preparou para nós. Vivemos de acordo com elas, para que a gente viva uma vida que faça sentido, que abençoe, que seja útil à vida de outras pessoas. Essa mudança, esse tipo de mudança que Ele quer fazer na nossa vida a partir da nossa mente, tá bom? Eu tenho a alegria de poder receber aqui mais uma vez a representação da equipe do projeto Um Ano em Missão aqui da Paulista Leste. Eles estão ali na região norte de São Paulo. Na verdade, Paulista Leste é constituída da zona norte e zona leste de São Paulo, né? Eles estão lá estabelecendo, plantando pela graça de Deus uma nova igreja. E eu queria mandar um abraço, porque aqui o pessoal não manda abraço, sempre dando missão, gente. Um abraço para todo mundo dando missão aqui. A vocês também que estão participando de alguma equipe do projeto Dando Missão aqui no estado de São Paulo ou na América do Sul. São vários jovens aí espalhados participando desse projeto. Deus abençoe muito vocês também. Eu tô aqui também com uma camisa. Olha aqui, gente, ó. Já começou a segunda pele aqui dos jovens da Paulista Leste. Projeto Missão Caleb. Já estamos aí começando aí, liberando o link de inscrições para esse ano. Teremos mais de 5.000 jovens aqui se envolvendo na sua comunidade, lá na sua igreja, sendo útil, sendo uma bênção, compartilhando, abrindo a palavra, deixando marcas para a eternidade. Esse é o tema da campanha deste ano. Então, procure seu diretor de jovem. Peça o seu link de inscrição, garanta seu kit da Missão Caleb e vamos juntos servir, salvando e servindo, abençoando o máximo de pessoas que a gente puder nessas férias agora do mês de julho, tá bom? Começando agora, terminou a Semana Santa aqui nesse período de evangelismo, vamos começar aí firmes, abençoando, servindo, salvando do pecado e guiando no serviço, o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Então, tá aqui ó, a camiseta desse ano, vai ser top demais, Deus conta com você também, tá? Falar em missão, falando em jovens, falando em um ano em missão, eu quero apresentar aqui mais uma vez ela, gente. Pensa na menina top, desenrolada. Pensa aí numa benção que está sendo poder conviver com ela esses dias aqui. Eu conheci ela ano passado. Conheci assim, né? Mais de perto. Conheci desde 2019, né, cara? Verdade. Faz tempo, hein? Eu tinha até cabelo naquele tempo, né? Mas ela, gente, é daqui da Zona Leste, Tatuapé. Ela é membro da igreja do Parque do Piqueri. A igreja foi aberta ano passado, inclusive. Ela faz análise de desenvolvimento de sistemas, gosta da área de tecnologia e faz parte do projeto Ano em Missão. Eu tô falando dela, a Gabi. Não pode falar Gabi, né, cara? Beatriz, nossa querida Bia, bem-vinda mais uma vez ao podcast do Contexto. Obrigada, pastor. Mandar um beijo pra minha família. Mandar um beijo pra minha igreja também do Parque Piqueri. Os meus amigos, amo vocês. E também eu queria apresentar aqui uma pessoa que veio de Salvador. Soteropolitano, rapaz. Tenho um prazer imenso de chamar ele de meu líder. Rapaz! Começou bem. Ele que é casado com a Inga, nossa líder também, pastor Matheus Ferreira. Olha aí. Muito obrigado, Bia. Fiquei feliz com as palavras, viu, pastor? Eu também estou muito contente de estar por aqui. É uma oportunidade imensa poder compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E eu quero mandar um abraço também pro meu pai, pra minha mãe. Sem sorriso hipnotizador. Olha, tá vendo? Pra minha mãe, porque aí fiel assistindo todo sábado. Da hora, cara. Então um abraço, um beijo, minha mãe, tem meu pai. O nome deles eu esqueci. Sou Raimundo Nonato e Miriam. Raimundo, irmã Nonato. Miriam, perdão. É. Raimundo Nonato não, né? Raimundo Nonato e Miriam. Gente. Raimundão, pastor, irmão Raimundo, Nonato e Miriam, um abraço pra vocês, tá? Seus filhos, seus filhos, a Inga agora é filha, né? Um abraço pra vocês, são do coração, porque tem um filho muito especial. Sim, continue, perdão, tá? E também um abraço pra minha esposa também, é um privilégio servir junto com ela, um beijo, meu bem. Um beijo. Quero apresentar também um amigo, Tailan, estudante de teologia do 2º ano, lá do UniaN. É um privilégio tê-lo conosco, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Direto de Itacaré pro mundo, paraíso baiano, diz ele, gente. O cara gosta da Bahia, viu?
Eu queria mandar um abraço pra minha cidade, pros meus pais. E eu queria mandar um abraço pro Distrito Itacaré, porque a gente é movido pela fé. Distrito Itacaré é movido bom, hein? Esse é o lema do nosso distrito, Legal. Distrito Itacaré movidos pela fé. E a gente vem trabalhando com o Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros, tudo com esse objetivo de crescimento e na fé, né? Só que eu queria apresentar alguém, o nosso líder, Quem será? o líder jovem da Associação Paulista Leste, Ó, esposo da Aline, pai do Fabricinho, o pastor Fabrício Leão, olha aí. o grande Ê, Leão. Obrigado, Tailan. Tem um colega no colégio que falava assim, né? Cara, você gosta de leite? Piadinha de internato, né? Eu gosto. Você pode até gostar, mas gatinho você não, viu? Gato eu sou sim, cara. Fabrício Leão. Pelo menos o nome a gente passa aqui, viu? Mas obrigado, Tailan. Obrigado, Bia, aí pela companhia, tá bom? Pastor Matheus, pela disposição de vir participar aqui. Eu queria pedir a vocês que não esquece, tá bom? Vai lá no canal do YouTube, Paulista Leste, se inscreve, acompanha esse material, sempre liberado no início de cada sábado. Terminou meio-dia, tá liberado pra semana. Também você pode acompanhar também o nosso conteúdo, os cortes da semana, os bastidores, os projetos do Ministério Jovem, especialmente aqui da Paulista Leste. Segue lá, Jovens Adventistas APL, tá bom? É o nosso Instagram. Eu queria pedir ao pastor Matheus, perdão. Também tem o Verdade, cara. Vai lá. O IN APL, é a nossa página lá no Instagram, nos acompanhe, pode seguir também. Será bem-vindo. Show demais. Inclusive tem lá o link pro formulário de processo seletivo pro ano que vem, tá bom? Acompanhe lá o que acontece na emissão. Se tem entre 18 e 35 anos, se inscreva e participe desse processo seletivo pro projeto Ano Emissão. Pastor Matheus, olha com a gente aí, por favor. Oremos. Senhor Deus, pelo poderoso Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Amém. Mais uma vez que Teu Santo Espírito habite em nosso ser, nos traga entendimento, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Obrigado. Tema de hoje, último tema da temporada, tá aqui já na nossa tela, resgatando os frágeis. Pensa numa lição da hora. Nos tirou desde a primeira lição falando sobre transformação de mente, e lógico, todo o processo de transformação de Deus começa a partir da mente. Aí ele começa a mudar nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações, mudando nossos hábitos e obviamente muda a nossa forma de viver, nosso estilo de vida. E nos tirando da teoria lá da mente agora para uma vida de serviço, uma vida focada em fazer o que Jesus fazia. E eu acho que essa lição vai terminar com chave de ouro aí, nos desafiando a ser os agentes de Deus para resgatar aqueles que são mais frágeis. Eu achei extraordinário. Tem uma história linda aqui por trás. Eu queria... Posso ler logo o texto? Depois a gente vai para os comentários da tirinha, pode ser? Pode. João capítulo 20. Se você quiser ler o capítulo todo, é melhor ainda, para vocês contextualizar e tal. É um episódio muito lindo, né? Inclusive é o ápice do ministério de Jesus aqui na Terra. Né? É o momento da sua ressurreição. E o destaque que ele dá para aqueles que estiveram testemunhando naquele momento. E quem foram, ou qual foi a pessoa que ele fez questão de se apresentar, que ele resolveu usar para poder ser a sua primeira testemunha, né? A testemunha icônica, né, da história da ressurreição, que ele disse que iria ser um instrumento para compartilhar isso ao redor do mundo todo. Inclusive estamos lendo sobre ela agora, né? É incrível. João 20, vou ler só alguns versos. No verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão e o outro discípulo. É João, né? Porque ele não fala o nome dele aqui não, tá, gente? Aquele a quem Jesus amava. E disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois correram, mas o outro discípulo foi mais rápido, porque era mais jovem, João, né? Que Pedro chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e, diferente de João, ele entrou no túmulo, viu ali as faixas de linho e notou que o pano da cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. E então, já aqui no versículo 14, então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Maria voltou, né? Foi chamar de voltou de novo e viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu, porque ela estava chorando muito, né? Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura?
pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Eu fiquei tentando imaginar essa cena, uma mulher tentando carregar um cadáver. Consegue imaginar? Imagine o desespero, o amor que ela tinha. Meu amigo, só me diz onde é que tá. Não quero nem ajuda não, só me fala que eu mesmo vou buscar sozinha. Só me fala onde é que tá. E que eu vou buscá-lo. E então ele falou assim, ó, Maria. E quando ele falou Maria, ela se voltou para ele e exclamou, mestre, Rabone, quer dizer mestre, né? Jesus lhe disse, não me agarre, você não me segure, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Eu achei linda, né, a lição, o autor terminar com esse texto, especialmente aqui, essa história, né? Porque se tem alguém, vamos dizer assim, né, que tinha uma vida extremamente fragilizada pelo pecado, que foi vulnerável nas mãos do inimigo, né? Essa pessoa, esse personagem aqui é Maria, né? Que é chamada aqui de Maria Madalena. Há toda uma discussão, é a mesma de João capítulo 8, não é? Alguns creem que é, outros não. Não importa muito agora. O fato é que esta mulher era símbolo, e continua sendo símbolo, de uma das pessoas mais fragilizadas da história, né? Tiveram contato com Jesus, né? Diz que ela era possuída por demônios, né? 7 demônios, Jesus havia libertado ela, e assim por diante, né? Ela passou a ser uma das financiadoras do ministério de Jesus, né? Que era bancado por outras mulheres também. Ela vai até o último momento da vida de Jesus na cruz, né? É um dos personagens, todos fugiram, menos ela e João, né? E a mãe de Jesus, no caso, Maria. E também, quando Jesus ressuscita, literalmente, né? Ironicamente, é a primeira que vê Jesus voltar, que vê Jesus ressuscitado, ou que sabe, né, que Jesus havia ressuscitado, porque ela não encontrou ele no túmulo. E curiosamente, né, quando ela conta para os discípulos, o João sai correndo na frente, e é curioso esse detalhe, né? João chega, só olha, ele olha e já é suficiente. Ele faz que eu nem entrei, eu sabia, eu vi ele morrendo, cara, ele ressuscitou. É incrível, né? A percepção do jovem é muito rápida, né? Não precisou de muito para crer. Já Pedro entrou e mexeu, andou dentro do túmulo, cadê, né? Viu alguns indícios que não tinha sido um furto, que vai furtar um corpo e vai dobrar o lençol. Não faz nenhum sentido. Então alguns precisam de pouco para crer e já se lança. O jovem tem essa característica, né? Desprendimento, já acredita logo. Já tem gente que precisa de mais tempo, né? De mais condições para isso, mais provas, evidências. E não é nenhum pecado nisso. Mas tem gente que permanece, né? E Maria é uma delas. Maria, ela não só vai lá e recebe a notícia e volta. Ela vai porque ela quer entender o que aconteceu, cara. Ela quer saber o que aconteceu com Jesus. E por ter permanecido no túmulo, mais do que os demais, que também foram embora, ela teve um encontro extraordinário. Mais do que um encontro, né? Ela teve uma missão extraordinária, né? E Jesus é apresentado aqui como aquele que resgata, né, os frágeis e assim por diante. Falei demais. Vamos lá, gente. Tirem da semana aí. Qual é a impressão de vocês? O que é que vocês aprenderam nessa tirinha? O que tem a ver com o tema da semana? Qual a impressão que vocês tiveram? Que lição vocês já tiraram de cara aí? Eu percebi, não sei se quantos acompanharam aí no Instagram, tem aquela postagem, primeiro você começa, aí depois completa, algo do tipo. Mas a ideia é demonstrar um antes e um depois, né? Uhum. Então, Jesus, aquele que se apresentou para poder expulsar os demônios, para poder acolher esta mulher, foi o mesmo que o presenteou com a dádiva de ser a primeira de ver o Cristo ressuscitado. E isso tem um impacto poderoso em nossa vida. Ele é o Senhor que resgata os frágeis. E conta com a gente, né, cara? Exatamente. Fantástico. Alguém mais? Qual outra impressão que alguém queria compartilhar aí? Bom, Pode falar. Não pode. não, tá bom, então. São cavalheiro, ó. Bom, as minhas primeiras impressões do que se trata a lição seria o poder restaurador de Jesus, da vida daqueles que estão fracos, desamparados e sem esperança. Exatamente. Primeiro Jesus expulsou os demônios de Maria e depois ela é a primeira a ter esse encontro com o Cristo ressurreto. Isso é extraordinário. Deus, ele pega, primeiro ele transforma ela, faz com que ela seja uma nova pessoa e depois ela é a primeira a ver Cristo depois de morto e ressuscitado. Isso é sensacional. Eu achei incrível, assim, o fato da Alessandra destacar isso aqui, né? Porque a gente... O evangelho, ele é muito contrário à lógica humana, né? É tudo diferente, né? É como se Jesus literalmente buscasse aqueles que
são desacreditados, e até o contexto da época já caminhava para essa realidade, né? Quem iria acreditar no testemunho de uma mulher, né? Já era uma coisa totalmente anormal, sobrenatural, né? Agora imagine uma mulher sair contando isso, não faria muito sentido, né? Quem ia dar crédito ao testemunho dela? Não tinha valor nem em tribunal, quanto mais numa situação dessa. Mas Jesus faz questão de buscar pessoas, né? De usar pessoas que um dia tiveram uma vida totalmente destruída, quebrada. Não quer dizer que ela não tivesse uma vida ainda frágil, porque o estigma, né? O sinônimo, alguém que vivia com esse tipo de manifestação no seu corpo, não era alguém, até hoje não é bem vista, né? Na sociedade. Mas Jesus decidiu usar. Inclusive, né, Tailan, a lição começa falando de uma realidade dura, né? A gente vive em meio a uma geração muito fragilizada, né? Muito solitária, né? Muito machucada, instável emocionalmente, assim por diante. E a lição contextualiza a gente um pouquinho da lição da semana. E o que você encontrou aí no domingo aí que fala dessa realidade? Logo no domingo vem trazendo alguns dados bem alarmantes, né? De uma pesquisa que foi feita com pessoas de mais de 25 países, jovens de entre 18 a 35 anos. E vem dizendo que 67% diz que a maioria das pessoas ao seu redor não se importam profundamente com elas. E que 68% discordaram da afirmação "sinto que alguém acredita e confia em mim". Isso é bem interessante porque as pessoas hoje vivem muitas vezes porque talvez pelas redes sociais, viver um mundo separado e às vezes não param para prestar atenção que existem pessoas ao redor delas que verdadeiramente se importam com elas. Não percebe que existem verdadeiras amizades. O Lord Francis Bacon, ele tem uma frase que diz que a pior solidão é não ter amizades verdadeiras. Uhum. E aí, quando eu lembro de amizade verdadeira, eu lembro de um texto que está em João, capítulo 15, verso 14, que aí vai dizer que vocês serão meus amigos. Cristo dizendo que vocês serão os meus amigos. Ou seja, a nossa amizade verdadeira que nós podemos encontrar é em Cristo. Uhum. Se muitas vezes nós achamos que nós não temos pessoas que se importam com a gente, nós temos que compreender que Cristo, ele se importa com a gente. Só que nós muitas vezes achamos que Deus, ele é apenas um gênio da lâmpada, como diz Rodrigo Bibo no livro O Deus que Destrói Sonhos. Um gênio da lâmpada para solucionar os nossos desejos. Só que Deus, essa não é a função de Deus. Deus, ele está aqui para ser o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que no meio aos problemas, às dificuldades que nós vamos passar, ele vai estar do nosso lado. E curioso, né, porque a lição também destaca que essa solução, né, de não se sentir sozinho, ou de ter uma vida fragilizada e agora passar a ter uma vida reconstruída, não é uma coisa instantânea que Deus faz, né? Interessante, ela teve esse choque de realidade, não viu Jesus no túmulo, depois foi contar para os discípulos, né, o que havia ocorrido. Depois ela volta, a situação não tinha mudado. E depois de um tempo, né, que Jesus se revelou para ela, se mostrou para ela, mas se mostrou, né? E isso trouxe total sentido, significado à vida dela, né? E o quanto ela estava fragilizada, porque o texto diz que ela estava chorando muito, ela estava desesperada, ela estava machucada, e até imagino, né, desesperada, né? Quem sabe pensando, caramba, vai voltar tudo de novo, né? Os demônios vão voltar de novo, agora eu tô sozinha, tô abandonada. E não há nada pior do que você se sentir sozinho, né? Abandonado, sem esperança. E Jesus, ele fez questão, né? Porque não era alguém, nem ninguém estava lá convicto, firme, né? Viu tudo, sabia, ele ressuscitou. Não, foi tudo ao contrário, né? Então, Jesus, ele não esperou, né? É quase que um absurdo a gente imaginar, até mencionei agora há pouco, né? Uma mulher querendo resolver a situação dessa, né? Ela foi furtada, foi levada, estava desesperada, me dá o corpo que eu vou resolver e tal. E Jesus fez questão de falar para ela, né? A melhor notícia, né, que Jesus poderia dar para um ser humano, né? A boa notícia, né, é que Jesus é especialista em salvar pessoas mais fragilizadas e pode nos levar de vítimas a vencedoras. Já pensou? A mulher estava ali desesperada, chorando, fragilizada, desacreditada, porque os discípulos não acreditaram nela. Imagina? E de propósito, é o seguinte, ó, sou eu e eu quero que você, viu,
Vou mandar um anjo, não. Quero que você vá lá contar para eles que você me viu. E esse é um ponto que traz até em pauta a questão da veracidade da Bíblia. Se fosse para ser uma história inventada, algo produzido pela mente de alguém posteriormente, jamais se utilizaria de uma pessoa tão frágil, tão vulnerável, mas tão desacreditada quanto Maria. Então a Bíblia, ela relata assim como aconteceu, demonstrando que Jesus pode salvar, pode curar, pode resgatar até os quadros mais difíceis. E há tantas pessoas hoje que estão desesperançadas, já não vê mais solução para a sua própria vida. Cristo tem solução, tem um meio. Ele mesmo é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Amém. Ele tinha prazer em salvar as pessoas mais improváveis. Eu achei isso aqui fantástico, né? Não só salvar, mas usar, né? Ele sempre vai atrás dos improváveis. Os verdade. discípulos eram 12 improváveis. Aham. Nós somos improváveis, mas ele não vê a gente como os improváveis. Isso aí, Biazinha. Esse é o caminho. Jesus é assim. Se for analisar, o Isso único é demais. discípulo que era provável que a gente escolheria era exatamente aquele que o negou. Aham. Entendeu? Aquele que parece ser o melhor aos nossos olhos, não é aquele que é o melhor aos olhos de Deus. A gente olha para o quadro dos discípulos, eram pessoas, exatamente como Bia falou, improváveis. E Maria, ela era extremamente improvável, que além de ser mulher e estar à margem da sociedade da época, ela ainda tinha um quadro de ter sido endemoniada. O que acrescentava ainda mais os problemas que ela tinha e do testemunho dela ser desacreditado. Sensacional. E aí, Bia, você queria comentar um pouco mais sobre essa primeira testemunha? Porque esse personagem aqui, Maria, né, ela recebe uma conotação de Jesus muito grande, né, cara? Jesus dá uma notoriedade a ela de propósito, né? Seguramente de propósito de Jesus, né? Porque ele queria usar aquela mulher, a despeito de Talan já falou tantas coisas que poderiam seguramente, né, desacreditar o testemunho dela, Sim. mas mesmo assim ela foi a primeira testemunha de Jesus, é isso mesmo? Sim. Na lição de segunda-feira, a gente vê que Maria Madalena foi escolhida por Jesus para ser a primeira testemunha. Show. E isso é um fato surpreendente, já que o testemunho de uma mulher naquela época, daquela sociedade, tipo, não valia de nada. Então, além disso, Maria Madalena tinha um passado difícil, sendo libertada por Jesus de opressão, de 7 demônios. Então, a gente vê que a história de Maria mostra que Deus não vê como o mundo vê. Ele transforma os mais improváveis e dá um novo propósito àqueles que a sociedade rejeita. Show. Ao aparecer para Maria, Jesus revelou que sua graça é maior que qualquer rejeição humana e que ele se importa com os quebrantados. Show demais, né? Achei fantástica a sua fala a respeito disso aí, porque Jesus, ele ignora, né, nosso passado, né, nossas fragilidades, né? Na verdade, elas são oportunidades para que ele use a gente, né? Para deixar claro que não depende da gente, né? Sim. A mensagem, a missão, ela é muito maior do que a nossa história de vida. Não é sobre a gente, é sobre Deus, né? Uhum. É sobre o que ele tem capacidade de fazer. Então, eu acho extraordinário você destacar, né, essa realidade, todo o contexto que havia, que ela, né, e como nós também, a gente pensa assim, cara, Deus não pode me usar, né? Deus não... Eu não tenho nada que oferecer para Deus, eu não tenho capacidade, né? Olha o meu histórico, olha o meu passado, né? E nós mesmos, né? Porque imagina, a gente tem essa tendência natural a classificar, né? Isso é um pecado, isso é horrível, cara. Se eu fui endemoniada, você é pastor hoje? Não, né? Não. O inimigo tem acesso à vida dela aí, não pode. Duvido, alguém um dia foi endemoniado dessa forma? Ou agora ser um evangelista, um pregador, um missionário? Engraçado, né? A gente meio que classifica isso aqui, esse pecado aqui, impossibilita. Mas se a pessoa fosse um mentiroso, mentiroso, né, deixa, né, de... Não, essa pessoa aqui, ela era desonesta no comércio, né? Isso aí é um pecado que a pessoa pode se arrepender. Parece que a gente começa a classificar o que são pecados que, né, desqualificam alguém e pecados que a gente acha que não são tão importantes assim. E é isso que o inimigo quer colocar na nossa mente, né? Colocar o nosso passado e, querendo ou não, Jesus não olha para o nosso passado. Ele tem um futuro para você. Ele tem um novo eu para você. Então, seu passado é seu passado. Acabou. Jesus agora, a partir desse momento, ele tem uma nova história para você. Então, é a gente ir atrás, é a gente não ligar pro que aconteceu lá atrás. É ligar e estar preparado pro que vai acontecer daqui para frente. Sensacional. É isso mesmo. Então,
Embora a gente pudesse até listar aqui, né, a lição também ensinou aqui, qual você acha que são os pecados, né, os piores pecadores do mundo, né? É um exercício bem legal, né? Muito provavelmente você vai se incluir nele também. Então, pode olhar no espelho, você vai achar um bem facinho aí na sua frente. Então, existe esperança para todos, para qualquer tipo de situação, qualquer pecado, qualquer trauma que você vivenciou, por mais frágil que você esteja. E eu tenho visto isso aqui, gente, histórias terríveis, né? Lembro demais do pastor Orlando. Nossa, o cara alcoólatra até os seus quase 40 anos, ele conta na história dele, extraordinário. Um dia a gente terminando um sermão no colégio, na época, no internato onde eu estudei no IAN, hoje é o UniAN, né? Ele mostrando a família dele, né? A esposa, os 3 filhos, todo mundo formado. E ele dizendo, olha, eu perdi, quando o Cristo me encontrou, não tinha mais nem um dente na boca. Tanto beber, tanto fumar, uma vida de ficar, sabe, o cara bêbado na sarjeta, na rua. E hoje eu sou um pastor, cara, um pregador do evangelho. Minha esposa, fazendo doutorado na época, né? Os filhos, cada um mestrado, doutorado, um é pedagogo, outro dentista, um outro advogado, né? O que o evangelho não faz, cara? Que rumo ele não dá para a vida de alguém? Que história não pode ser escrita por alguém que decidiu aceitar Jesus, ser salvo por Jesus e passou a ser uma testemunha de Jesus, né? Então, Maria teve esse privilégio e a prova de que ele pode usar qualquer vida, por mais frágil que ela tenha sido. Por falar em fragilidade, né? O texto diz, né, Mateus, que Jesus a encontrou chorando, né? E ele perguntou, por que você está chorando? Como é que alguém que está em meio a, imagina, instabilidade emocional, emocional, espiritual, e Jesus, nessas condições, ele chamou essa mulher? É isso mesmo? É exatamente assim. Exatamente assim. Maria, ela havia passado por esse passado tão conturbado, difícil. Alguns estudiosos pensam que poderia ser uma expulsão de 7 demônios de uma só vez, ou gradativamente o Senhor foi ali cuidando e expelindo pouco a pouco. A verdade é que Cristo tem poder para solucionar toda e qualquer dificuldade. E neste momento que ela estava chorando, né, ela esteve perante anjos, perante ela, mas as suas lágrimas a impediam de ver a realidade que estava à sua frente. E quantas vezes abusos, traumas, dificuldades nos fazem perceber, quem sabe, o amor de Deus ou o cuidado que Ele tem para conosco. Então ela estava chorando. Nos impedem de perceber, na verdade. Sim, como escamas, né? Eles obscurecem, as lágrimas obscurecem o nosso ver, a nossa visão, mas também a opressão, um trauma, um abuso pode também obscurecer o sentido de Deus como Pai, um amor fraternal, um amor de cuidado para conosco. Então ela estava em sua realidade buscando a esperança, mas não via como. Né? E ela chega a rogar, olha, me mostra onde é que está o corpo, eu vou lá buscá-lo. Preciso dar um enterro digno ao meu mestre. Mas o mestre, ele é diferente de qualquer outro líder deste mundo. Ele ressuscitou. E neste momento, né, que está registrado, Jesus a pergunta por que chora, por que você está chorando? E ela explica a situação, mas Jesus fala, Maria. Quando um pastor fala para a sua ovelha, ela reconhece a voz. Então naquele momento, ela escutou o pastor da vida falando. E ela responde, mestre, Rabone. Então, o choro e chorando, Jesus a encontrou, mas após o encontro com Cristo, com certeza ela estava saltando de alegria e comunicou essas palavras para os outros também. Jesus apareceu a Maria antes de comparecer diante do Pai. Achei isso aqui extraordinário. E esse é um ponto, desculpa pastor, mas que me trouxe, eu não gostaria, poxa, isso aqui é uma pérola, eu tenho que compartilhar. Rapaz, eu me perguntei, pelo que você se atrasaria? Nós temos compromissos, fazemos o máximo para poder cumprir, mas aqui era um compromisso tão grandioso. Esse aqui é um texto aqui da lição do dia de terça-feira e diz assim, né? Todo o céu estava observando. Jesus deixou todo o universo em espera para encorajar uma discípula que estava em prantos. Jesus apareceu a Maria antes de comparecer diante do Pai. Ele atrasou a sua viagem ao céu e ajustou todo o calendário celestial pensando em Maria. Eu tô sem palavras para esse texto. Você tem que estudar a lição, viu? Sensacional, né? Esse é o tipo de amor que Jesus tem por pessoas solitárias, confusas e feridas, né? Então, Jesus, ele é especialista, né, em dar atenção pra gente, né? O que ele tem de mais valioso, mais importante nesse mundo, são aqueles que estão machucados pelo pecado, né? E Jesus, ele demonstra isso claramente e demonstrou claramente que queria usar alguém assim, né?
mesmo com toda essa fragilidade, não era empecilho para ela ser um testemunho de Jesus, né? Então a gente fica muito, se cobra tanto, a gente quer tanta perfeição, a gente não quer ter, né, feridas, não quer tá tudo arrumadinho pra gente ser uma testemunha, né, um mensageiro. E não é isso que acontece, não é isso que acontece, ao contrário. Todas as coisas que assim, tiravam a credibilidade dela, era na realidade uma comprovação, né, do chamado de Deus na vida dela. E era assim que Deus queria usar ela, né? E nesse processo, como foi na lição anterior, né, ela também foi curada, né? Porque ela viu quantas pessoas também que não tinham sentido para a vida, não tinham mais esperança, olhavam para ela, essa mulher mudou, essa mulher foi libertada, essa mulher hoje está pregando, sem medo, sem vergonha, sem coragem. Não, eu quero saber qual é o segredo dela aí. Então Jesus, ele é extraordinário, né? Ele é muito estrategista, né? Ele sabe o que está fazendo. Então, as nossas lágrimas não podem nos impedir de ver o plano e a missão que Deus confiou pra gente, né? E eu acho que essa é a grande lição da experiência de Maria, né? Pra gente não ficar preso nas nossas lágrimas, nosso sofrimento, nossas limitações, nossos traumas, nossas dores. A gente tem que enxugar as lágrimas e ouvir o que ele quer pra nós, né? E achei lindo, perdão, Tailã, achei lindo, né? Porque Maria reconheceu a voz dele na hora, cara. Na hora. Por quê? Porque ela vivia muito próximo de Jesus, né? Ela era alguém que, diferente, eu falei até no começo, diferente dos demais, né? Ela amava estar perto de Jesus, né? E isso possibilitou ela, mesmo em meio às lágrimas, reconhecer quem que estava falando, né? Isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz que Deus ele escolheu as coisas loucas do mundo, né? Para confundir os sábios. Aquilo que eu acho que é o melhor, aquilo que nós achamos que é o melhor com a nossa visão humana, a nossa visão falha, muitas vezes não é aquilo que Deus olha e vê o melhor. E quando Deus olha para Maria, ele olha com um olhar diferente do olhar das pessoas da época. Quando Deus olha para mim, para você, ele vai olhar não quem nós somos, essa capa ruim, esse corpo falível, mas quando ele olha para mim, para você, ele olha como pessoas que podem ser transformadas para a graça dele, que podem servir a ele de forma extraordinária. E se eu e você, nós deixarmos Deus, colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus ele pode fazer coisas extraordinárias, assim como ele fez na vida de Maria. Atrasou todo o calendário do universo para ter um encontro com Maria e ser a primeira pessoa a contemplar o Cristo ressurreto. Muito top demais. Vamos lá, gente, que agora indo já para o final aqui, chegamos ao hipertexto aqui, na parte do Compare, aqui na quarta-feira. É um momento bem especial, você pode também construir a sua rede semântica aí, espero que você tenha curtido bastante, a galera participar, falar suas palavras, citar, quem sabe, o texto bíblico que tem a ver com a palavra-chave da semana. E eu achei uma pergunta bem interessante, você pode guardar aqui, refletir, você pensar um pouquinho nela aqui, tá? Por que tendemos a pensar que pecados visíveis são mais piores do que pecados ocultos, né? Que lições podemos aprender com o fato de que Pedro e João deixaram o túmulo às pressas antes de Jesus aparecer? Já imaginou se eles tivessem ficado que nem Maria? Se eles tivessem voltado, esperado um pouco mais, né? A gente tem uma tendência natural a achar mais terrível, ruim os pecados que estão à mostra, né? E essa não é a realidade da Bíblia, né? A realidade da Bíblia é bem mais profunda do que isso, não é? Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quais emoções você acha que estavam por trás das lágrimas de Maria, né? Achei fantástico. Eu, olhando para a história dela, eu fiquei pensando, por que ela está chorando? É óbvio, né? Que ela queria dar honra ao sepultamento de Jesus e tal. Mas para mim, eu gosto de pensar nessa ideia de, caramba, agora eu tô sozinha. Tô sozinha de novo, cara. Vai voltar tudo de novo. E eu fico imaginando a alegria que ela teve, né? Em saber que Jesus estava vivo, cara. Ia deixar ela nunca mais, já pensou? Eu acho que foi bem extraordinário isso aqui. Achei incrível. Alguém consegue imaginar algum tipo de emoção? Ou imaginar que tipo de emoção você acha que ela estava sentindo? O que estava por trás daquelas lágrimas que ela estava derramando naquele dia ali? Alguém pensou em alguma outra coisa? Eu diria que seria a solidão e desespero. Porque todos que passamos por um momento de luto, acho que quando
desce ali o momento do caixão, ali a gente pensa, poxa, já não tem como, é um desespero total. Aí, para muitos, nesse momento é que cai a ficha, já não tem solução. E quando ela chegou lá e não viu, ela deveria ter pensado o contrário, mas ela pensou, poxa, o que aconteceu? Agora perdeu o corpo do meu mestre. E Cristo aparece para poder trazer ela o sentido ou a emoção contrária, gozo e alegria, em vez de desespero. E a última pergunta aqui, tá? Vocês viram que ela ficaram até sem palavras, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Jesus atrasou sua subida ao Pai até que pudesse controlar e motivar, confortar e motivar Maria. Qual é a relevância desse fato para vocês aqui na mesa? O fato de saber que Deus era uma coisa tão importante, né, cara? Fala que Maria, quando veio, ele voou no pescoço dele, não queria... Maria, ok, é isso aí, viu? Tá tudo bem, mas eu tenho que ir, viu? Eu tenho que ir lá pro meu pai, entendeu? O seu pai, tem que apresentar lá sacrifício, senão nada é feito. Imagine como foi aquele encontro, né? Qual a relevância disso? Saber que Jesus literalmente parou tudo só para atender aquela mulher, para confortar, cara, a pessoa, para consolar, para animar, para motivar. Ele podia deixar para depois, né? Mas ele não deixou. Ele para tudo por nós, né? É por nós. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós e virá por nós. Então, ver essa história de Maria, acho que conforta ainda mais no nosso coração. Porque por muitas vezes a gente passa por isso e esquece que Jesus ter se entregado na cruz foi por nós. Então, sim, a agenda... Parece meio egocêntrico pensar isso, né? Mas sim, a agenda de Deus é a gente, né? Sim. O ponto mais importante de Deus, né? Óbvio, tem o caráter de Deus, né? O Deus que reivindica seu caráter e tal. Mas é dar atenção àqueles para quem ele veio salvar. Restauração é a palavra-chave da semana. Eu queria ouvir de vocês, começando aqui pelo Tailan. Qual é o teu texto, Tailan? Qual é a palavra-chave que você queria compartilhar com a gente para construir nossa rede semântica? A palavra-chave que eu botei aqui foi a palavra alívio. O texto que eu escolhi está aqui em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa restauração, a restauração da nossa vida só acontece quando nós deixamos as nossas cargas, os nossos fardos nas mãos de Deus. E Deus ele vai nos trazer o alívio verdadeiro. Não o alívio que esse mundo ele nos oferece, mas o alívio verdadeiro é aquele alívio que transforma, que nos acalenta, né? Sensacional, alívio. Então a restauração começa Deus propondo alívio pra gente, né? Bia! Bom, a minha palavra-chave é esperança, e o meu versículo é Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E este versículo nos lembra que mesmo que em meio às dificuldades podemos ter esperança, porque Deus é fiel e suas misericórdias se restauram a cada dia. Muito bom. Mateusão? O meu texto se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A minha palavra é consolo. Um processo de restauração, o Senhor efetua por muitas vezes o consolo. Ele alivia, mas ele traz o consolo para nós. Restauração, né? Ele restaurou a esperança de Maria, né? Porque ela também não tinha mais, né? Ela aliviou, porque aliviou literalmente. Imagina o desespero que era, né? Pensar que estaria sozinha, né? Que acabou, né? Morreu, ainda levaram o corpo ainda, não tinha mais o que fazer. O alívio que ela sentiu de saber que ele estava cumprindo a sua promessa, estava ressuscitado. E o consolo que foi para ela saber, né? Que Jesus ia apresentar o sacrifício dele diante do Pai, né? Eu acho lindo demais, né? Pro meu Deus e seu Deus, viu, Maria? Pro meu Pai e seu Pai, viu, Maria? Então a gente tá junto aí, cara. A gente é da mesma família. Sim. Então você não tá sozinho. Jamais esteve, nem agora que vai estar. Então Jesus ele fez questão. Imagina o poder e o peso daquelas palavras para Maria. Tentando imaginar. Mas ninguém segurava aquela mulher não, cara. Ninguém, velho. Ninguém. Podia aparecer um imperador na frente dela e não se calava. Imagine a experiência que ela teve, né? De poder compartilhar. E isso foi impactante de tal forma, né? Que os discípulos, né? Que deveriam ser aqueles que deveriam estar mais assim abertos, né? Essa grande notícia.
Deus fez questão, imagina, validar o testemunho dela. Dias depois, no capítulo aqui, né, do verso 24 em diante, que ele foi lá na casa deles. Ele restou, não, eu não vi ele lá, tá louca, mulher, você viu a alucinação. Ele apareceu pra mim, falou isso, ele me chamou pelo nome, eu tava chorando e tal. Ele falou que é nosso pai, ele falou, nosso pai, seu Deus, meu Deus. Imagina, todo mundo diz, tá louca, essa mulher tá louca. Ele aparece na hora. Imagine a cara deles, cara. Imagina, caramba, Deus mostrou pra essa mulher mesmo. Já imaginou e a vergonha, né, cara? Imaginou? E Jesus assim, sem falar assim, a Maria tava, não. Sou eu. O testemunho dele é verdadeiro. Ah, mas então toca aqui, ó. Olha, esse tem pão aí pra comer, o fantasma não come. Entendeu? Sou eu mesmo, cara. Então, imagina Jesus, ele validando, né, o testemunho daquela mulher, né? O que ele quer fazer com a gente também. Mostrar pros outros que é real, que essa restauração que ele fez na vida da gente, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, né? Porque Maria passou por essa experiência, os discípulos passaram também. Foi tão impactante que todos eles morreram, cara. O único que morreu foi João. Cara, ninguém vai morrer por uma mentira. Nenhuma sociedade, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra valida isso. Ninguém morre por mentira. Morre pela verdade. Se sacrifica. Cara que não abre mão do que ele aconteceu. Ele é martirizado, mas morrer por uma mentira. Isso nem a sociologia explica. Ninguém morre por uma mentira. Então foi muito forte, foi muito verdadeiro, né? A tal ponto de se martirizar, serem martirizados por isso. A restauração foi realmente completa, né? Caminhando agora para o final, nosso tempo já acabou, gente. O texto aqui, a lição termina falando que Deus ele tem poder para salvar o pior pecador, não é isso, Tailan? Por falar em pior pecador, em pior pecado, a gente até conversou aqui, né? Porque a gente tem uma tendência a pensar, né, nos pecados, os piores pecados são aqueles que a gente pode ver, né? O cara adulterou, né? O cara matou, o cara roubou, aí aquele é um estuprador, tá vendo? Aquele é pecador mesmo, cara. Pegou perpétua. Ele ali é que ele não presta. Mas Deus faz essa diferença mesmo, Tailan, aí o que é que Deus considera como horrível, né? Como pecado? Nos ajuda a entender. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uhum. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então a única coisa que eu e você, nós merecemos é a morte. Só que o sacrifício de Deus, ele vem pra gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é extraordinário. Na lição, vem dizendo assim, todos nós somos completamente dependentes da graça e do amor de Deus. Todos nós temos problemas, dor e fraquezas, mas Jesus veio para curar os corações partidos. Ele dá nova vida às pessoas mais improváveis. Com Jesus, nenhum caso é sem esperança. Amém. Não existe como, não existe possibilidade de quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando eu olho para mim, eu não me vejo como me salvar. Não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Aqui o Henry Nouwen diz o seguinte: Jesus não veio para os que se acham justos, mas para os que estão feridos, sozinhos e precisam de cura. Se você acha que a sua justiça pode te salvar, pode te levar para algum lugar, isso não acontece. Porque a única justiça que pode nos salvar é a justiça de Cristo. Mesmo sem merecer, Cristo ele vem, se faz sacrifício, se faz carne para nos dar a graça de vivermos eternamente com Ele. Isso é extraordinário. A salvação de Cristo, ela nos alcança independente de quão longe nós somos. Independente de quão longe eu e você nós amamos. Cristo, ele nos alcança e ele nos transforma. A salvação é exatamente sobre isso. A graça é isso. É imerecida. Eu não mereço. Nós não merecemos a salvação porque todos nós pecamos. Nós merecemos morrer. Mas Cristo, ele vem e nos alcança. E é incrível essa questão de salvar o pior pecador. Porque muitas pessoas se consideram boas. É feito o convite, vem até Jesus. Eu nunca fui endemoniado, né? Não, Então, olha pra isso. Nunca matei, roubei, não fiz nada de mal. Respeito. Não, eu não sou, mas eu respeito. Mas o chamado de Cristo é para que você não somente respeite, mas faça parte do reino, da salvação, do evangelho, que você pratique as boas obras e vive uma vida de serviço. Então, o melhor servidor, imitador de Cristo, Paulo disse ser de meus imitadores, ele também é o pior dos pecadores.
somente Deus é bom. Somente Ele é maravilhoso. Então muitos podem dizer, não, eu não sou essa pessoa, não sou endemoniado, não fiz tais maldades. Mas vendo uma relação especial de Provérbios capítulo 6, versículo 17 e 19, vai listar aí pecados, né? Que aos olhos de Deus são odiáveis e um é detestável. E vai dizer assim, olha só, veja se nessa sociedade que vivemos há pecados como esses. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, isto aqui são pecados que o Senhor odeia. Abomina, né? E ele detesta coisas como essa. Ele detesta, que é o último, né? Então, é necessário que nós tenhamos a revisão real, né? Que nós somos todos pecadores. E a má compreensão disso leva a má compreensão da graça de Deus, né? Porque se eu não reconheço que sou tão pecador assim, e é interessante porque a lista aqui de Provérbios, ela apresenta uma realidade que alcança todos nós aqui, sem exceção, né? A gente mente, às vezes fala mal de alguém, promove discórdia, né? Criando algum tipo de intriga. Então a gente percebe que para Deus, aos olhos de Deus, ser endemoniado ou uma prostituta não é mais terrível do que alguém que causa discórdia entre alguém, ou que alguém que planeja fazer o mal, ou que se apressa em fazer o mal, né? Ou que tem uma língua mentirosa, ou coisa parecida. Para Deus tudo é detestável. Então, na realidade, todos nós realmente somos assim, passíveis de condenação, né? Mas nós temos hoje o privilégio, né, de, assim como Maria, né, e se reconhecemos que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, vamos poder desfrutar de forma mais profunda e pessoal o perdão de Deus, né? E até Jesus, em João capítulo 12, né, fala assim, olha, contando a história de outra mulher, né? Ele fala assim, olha, quem você acha que merece mais perdão? Quem pecou muito ou quem pecou pouco? Os caras ouvindo aquela história, né? A parábola fala assim, quem mais pecou merece mais perdão. Pois é. Por isso que ela muito me ama. A mulher que derramou o perfume, né? Porque ela foi muito perdoada. Então, alguém que é muito perdoado tem muita gratidão. Só alguém que tem consciência dos seus pecados vai ter mais gratidão, né? Vai ter mais amor pela missão, vai poder contar para os outros o que Deus fez por ela. Porque tem uma motivação. Cara, se ele me alcançou, se ele me perdoou, se ele mudou a minha vida, se ele restaurou a minha vida, ele pode restaurar a vida de qualquer pessoa. E o combustível dela é a própria experiência de perdão que ela teve. Então, por isso que ter essa noção mais clara, a Bíblia aqui eu achei legal demais, né, cara? Apresentar para nós uma realidade profunda do que é pecado para Deus. E vai mais do que atos, né? Externos. Intenção ruim também é pecado e faz a gente carecer da graça de Deus. O problema é que muitas vezes nós olhamos o pecado como ação, com aquilo que a gente faz. Só que isso não é pecado, pecado é natureza. Sim. Nós temos uma natureza pecaminosa. Como seres humanos, nós somos pecadores, faz parte da nossa essência. E por isso nós precisamos de alguém que não tem pecado para nos salvar, que é Cristo Jesus. Então, quando a graça de Cristo nos salva, nos liberta, nos alcança, nós não somos salvos. A salvação não é porque pelo bem que eu fiz, mas é porque os méritos de Cristo, ele nos alcançou. E só assim nós podemos obter a salvação. Sensacional. É isso aí. Então, independente do nosso pecado, achei fantástico na lição. Independente do nosso passado, com Deus temos um futuro brilhante e promissor. E aí o Salmo 16, 11 diz assim, olha, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita, né? Hoje, o mesmo Deus quer nos encher com a alegria profunda que preenche o coração e jorra, né? E flui para refrescar aqueles que estão ao nosso redor. Acho que esse é o resumo, né, do nosso bate-papo aqui, porque a gente acredita que Deus ele resgatou e teve poder para resgatar pessoas muito frágeis, né? Olhando para a nossa história, cada um tem uma história com Deus, cada um tem uma história de vida, cada um tem um passado, né, para olhar e, meu Deus, cara, quem sou eu para o Senhor me usar? Quem sou eu para o Senhor fazer de mim um instrumento de salvação, né? Eu acho que a história de Maria, a experiência de Maria, ela, como você mencionou agora há pouco, né, ela nos impulsiona, né, ela nos enche de esperança, nos enche de confiança em um Deus que
pode usar a pessoa mais frágil desse mundo, né? Muito bem, terminando aqui, eu queria ouvir de vocês as considerações finais, porque a lição termina falando sobre a realidade, né? De que as nossas dores, nossas frustrações, né? Nossas lágrimas, ou aquilo que nos faz chorar, elas geralmente, ela ofusca a nossa capacidade de ver o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Ela, às vezes, nos impede de compreender o chamado de Deus para a nossa vida, né? Eu queria, começando aqui pela Bia, que considerações finais você queria dar aqui no final dessa temporada, dessa lição? O que é que Deus falou para você? Que destaque você queria dar aqui no final da lição? Bom, eu lembrei de um versículo bíblico que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Mas a nossa alegria é Jesus Cristo. Ele está ali com conforto para você, por tudo que vai acontecer. Então, que nós possamos ter essa fé, que Jesus está ali, nos momentos difíceis, nos momentos de felicidades, Ele está ali para nos amparar. Amém, amém. Beleza. Italão? Mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às tentações do inimigo, nós devemos ter a certeza de que Cristo, ele se fez sacrifício, ele se fez pecado, para que nós possamos nos encontrar e vivermos eternamente com ele. Sensacional. Mateusão, considerações finais. Eu gosto de pensar no texto tão simples e puro que diz que Jesus chorou. Ele sofreu, ele padeceu, ele sentiu tristeza, mas nós não podemos permitir que as lágrimas ou que a nossa situação de pecado nos faça ou nos ofusque o brilho da glória que vem de Deus, que é um acesso à oportunidade. Então, Salvador, diz aqui na lição, Salvador, porém, jamais passou por alto uma pessoa disposta a receber as preciosas verdades do céu, por mais presa ao pecado que estivesse tal pessoa. Então, só o Senhor é bom. E no sentido de condenação, todo pecado ele tem o mesmo fim, dá o mesmo resultado. Cada um irá receber segundo as suas obras, mas todos são reprováveis aos olhos de Deus. E nesse sentido, o Senhor não passa por alto qualquer que seja o maior pecado. Ele está disposto a salvar. Muito bom, muito bom. Eu queria destacar aqui que eu gostei demais. Essa parte aqui de sexta-feira tá muito, muito linda, gente. Escrevendo um pouquinho a experiência de Maria e tal. E eu queria só destacar isso aqui, né? A pergunta de Jesus ela é muito pessoal e muito reflexiva, né? Por que você está chorando? Você está explodindo de alegria, você está chorando por quê, mulher? Eu prometi, estou cumprindo, estou diante de você, sou eu. Por que você está tão desesperada, achando que alguém roubou meu corpo? Às vezes a gente se prende, né, a coisas, a passados, né, a nossa credulidade, a nossas dores, né? E elas nos impedem de compreender o plano de Deus, que é muito mais profundo. Eu achei muito interessante aqui, ó. Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza, olha, com o coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para cima e contemplemos a serena face de amor, sua serena face de amor. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão tão cegos pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Deseja tomar-nos pela mão para que olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores, tristezas e provações. Amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Podemos fazer descansar sobre ele o coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade, né? Então, Deus não quer que a gente fique remoendo, alimentando, chorando, sofrendo no sentido de, ok, derrame lágrimas, chore quando tiver que chorar, mas não fique o tempo todo nisso aí, não. Não é vontade de Deus que você fique preso ao seu passado, sofrendo com a culpa, não é? Ou alimentando a incredulidade. Ao contrário, Ele quer que a gente olhe para Ele. E é o que Ele fez com Maria. Maria, sou eu, cara. Vamos lá. Bora, Maria. Chega essas lágrimas, vamos para cima. Vamos pregar o Evangelho. Eu estou contando com você, Maria. E é o que Deus quer fazer com a gente também. Maria Madalena, de quem Ele expulsou 7 demônios, foi a última a deixar o sepulcro do Salvador e a primeira a ser por ele saudada na manhã da ressurreição. Então, se ele usou Maria, imagine uma mulher que vivia possessa pelo diabo, cara, dominada pelo diabo. Agora ela se tornou a principal pregadora do Evangelho. Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar você, pode usar a mim também. Tá bom? Eu queria terminar pedindo aqui que o Tailan fizesse a oração final, pedindo a bênção de Deus para que a gente saia daqui animado, motivado e ter a certeza de que em Jesus, por mais frágil que a gente seja, ou esteja, ou que tenha sido,
Deus pode usar a gente também. Olha. Então, que antes de orar, eu queria mandar um abraço para um amigo meu que eu esqueci. Pastor Gilton, um grande amigo meu, uma pessoa que me acompanhou, tem me acompanhado no meu caminho, na minha jornada. Queria mandar um abraço para ele. Vamos falar com Deus? Oremos. Grandioso Deus, Pai de infinita graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem esse cuidado conosco, Pai. Porque assim como o Senhor fez com Maria, o Senhor faz com a nossa vida, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, mau homem que nós somos, ó Deus. O Senhor vem todos os dias, nos toca, nos dá a certeza da salvação. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Isso que nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tailan. Obrigado, Bia. Foi top demais. Obrigado, Mateusão. Foi muito legal estar com você aqui, tá? Deus te abençoe. E obrigado a você também que acompanha a gente até agora, nessa temporada inteira, esteve aí acompanhando, estudando, aprofundando sua experiência com Jesus, entendendo que Deus quer mudar a nossa mente, né? E talvez esse seja um dos pontos mais importantes, né? Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você não precisa ter uma história sem nenhuma mancha para Deus te usar. Deus usou pessoas das mais prováveis, né? Lembra dos caras que escreveram a Bíblia? Moisés, olha o que o cara fez. Deus usou Davi, né? Deus usou Paulo. Não é? Se fosse por isso, não deveríamos nem ler a Bíblia se a questão fosse eles, porque é uma vida muito conturbada, difícil. Isso só revela que a Bíblia não existe para ficar demonstrando que Deus usou pessoas perfeitas. É a maior prova de que Deus ele tem poder para usar qualquer pessoa. Pessoas que ele transformou, pessoas que ele restaurou, pessoas que ele tirou de uma vida extremamente machucada, frágil, que um dia estiveram nas mãos do inimigo, eram usadas pelo inimigo e agora nas mãos dele são usadas para a glória dele, para salvar, para transformar, para abençoar. Então não fique preso ao seu passado, à sua história, tampouco às suas fragilidades. Fique atento e olhe para cima. Olhe para aquele que vai estar fazendo de você e de mim, de você, uma história brilhante, uma testemunha poderosa do amor, do poder transformador de Deus. Que Deus abençoe muito você. Tá vindo por aí temporada nova. Adoração, temos a nossa próxima temporada. E nós temos muito a crescer, a aprender, fortalecendo a nossa compreensão sobre que tipo de adoração Deus espera da gente. Altares que precisam ser restaurados em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa vida cotidiana. Eu espero que você aproveite ao máximo. Nos encontramos em breve aí na nossa próxima temporada do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!